Muito bem. No intervalo, a gente estava falando, então, do retificador de onda completa com transformador de derivação central, né? E a ideia é ter um transformador cujo o secundário dele é dividido em duas partes. E a gente monta um retificador com dois diodos. Vamos analisar possibilidades de funcionamento do circuito e vamos considerar o seguinte, né? Vamos considerar essa primeira situação onde nós teríamos, olha, aqui tem a fonte de corrente alternada, né? Essa fonte ela é conectada Ok, gente, vamos lá, vamos retomar então, oficialmente, vamos retomar com a aula aí, né? Antes do intervalo, a gente estava falando sobre o retificador de onda completa. Um conduz um semiciclo e outro conduz outro semiciclo, e o funcionamento do circuito, então, ficaria dessa forma. A fonte de tensão conectada ao transformador, né, ao primário transformador, então aqui nós temos a tensão VCA, ela reduz a tensão para um valor menor. Por enquanto, a gente não vai preocupar com esse cálculo de quanto menor seria a redução de tensão, nós vamos preocupar somente com o funcionamento do circuito. Então, vamos considerar o seguinte, olha, o circuito básico está aqui representado. De forma que nós teríamos aqui o diodo D1, aqui o diodo D2. Eu vou apagar porque eu quero mostrar para vocês uma situação de funcionamento do circuito, tá bom? Obviamente, aqui, olha, nós teríamos a derivação central do transformador. Então, vou desenhar a resistência de carga aqui, dessa forma, RL, tá? E a primeira situação que eu quero considerar com vocês é o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um semiciclo positivo aqui em cima, ou seja, aqui nós temos um potencial positivo e aqui nós temos um potencial negativo, ou seja, a tensão referencial aqui embaixo é negativa. Como ela é negativa, nós vamos dizer que o diodo D2, então, está polarizado reversamente. Nós temos o diodo D1 polarizado diretamente, o diodo D2 polarizado reversamente. Ou seja, eu vou apagar esse diodo aqui, ó. Pronto, não existe o diodo D2, ou nós vamos considerar o diodo D2 como uma chave aberta, né? Uma vez que o diodo D2 está polarizado reversamente. O sentido de circulação da corrente elétrica, então, seria o seguinte, ó. Assim que destravar, isso. A corrente elétrica, ela vai circular pelo diodo D1, atravessa o diodo D1 e entra na carga de cima para baixo. Então, aqui nós temos a corrente elétrica. E a corrente elétrica sai da carga e volta para a derivação central do transformador. Sendo assim, a forma de onda que aparece na carga é um semiciclo positivo. Então, a gente teria na carga essa forma de onda aqui, aparecendo o semiciclo positivo. Ok? Tá lá. VDC. Bom, e qual seria a segunda situação? A segunda situação é quando se inverte a polaridade. Tá? E vamos desenhar aqui rapidamente. A segunda situação seria essa.
Agora o diodo D1 vai bloquear e o diodo D2 vai conduzir. Então vamos lá, fonte de tensão, né, ligada aí diretamente ao primário do transformador. E no secundário, né, com derivação central, aqui está a carga, RE. Aqui nós temos o diodo D2, aqui o diodo D1. Bom, a situação que ocorre então agora é o seguinte, ó. Nós temos aqui em cima aparece o semiciclo negativo. Então, o semiciclo negativo. E aqui embaixo, o semiciclo positivo. Ou seja, nós temos aqui positivo e aqui negativo. Aqui vai ser negativo e aqui positivo. Ou seja, o diodo D1 agora está na condição de bloqueio. Tá? Então, o diodo D1 na condição de bloqueio, essa parte do circuito está aberta. Bom, mas, no entanto, o diodo D2 ele está conduzindo. Quando o diodo D2 conduz, surge a corrente elétrica, então, passando através do diodo D2, ó, ela sobe por essa conexão e entra na carga, só que ainda de cima para baixo. Observa que o sentido de circulação da corrente elétrica na carga ainda permanece o mesmo, né? Então, o que vai aparecer na saída é ainda mais um semiciclo positivo. Então, a forma de onda de saída é essa daqui. Já tinha um semiciclo positivo, agora repete novamente, né? Repete aí e aparece outro semiciclo positivo. E daqui a forma de onda ela vai se repetindo, tá bom? Então tá aí, e aqui a tensão máxima, e essa vai ser a tensão de saída na carga. Ou seja, observa que é um retificador de onda completa, né? O que temos de parâmetros aqui que são diferentes é o seguinte. Primeiro, a tensão de saída, para calcular a tensão de saída não muda, é a mesma forma. 2 vezes a tensão máxima sobre π. Tá bom? Então, essa aí é a equação para calcular a tensão média de saída desse circuito retificador. Bom, outro detalhe importante, aí eu quero detalhar um pouco mais, é o seguinte. Deixa eu ver se consigo dar uma organizada nisso aqui. Agora, suponhamos que a tensão máxima ela seja, né, vamos considerar uma possibilidade que é o seguinte: se a tensão máxima for menor ou igual a 20 volts, nós temos que considerar a queda de tensão do diodo. Mas observa que agora só tem um diodo conduzindo, então quando um está conduzindo, o outro está bloqueando. Diferente do circuito de retificação de onda completa em ponte, né? Para esse caso aqui, a tensão VDC vai ser igual a 2 vezes tensão máxima menos a queda de tensão do diodo, da barreira de potencial, dividido por π. E não 2 vezes a queda de tensão do diodo, porque aqui é um diodo somente.
Ok, gente? Alguma dúvida até agora? Bom, tem uma outra coisa importante nesse circuito, que é o seguinte. A gente estudou, nas últimas aulas, um parâmetro muito importante do diodo, que é chamado de PIV. O PIV é um parâmetro que ele diz qual que é a tensão máxima. Opa! Tensão máxima inversa de pico. Né? Ou seja, a tensão máxima reversa que o diodo consegue bloquear sem queimar. A gente falou muito disso nas últimas aulas. Esse parâmetro é chamado de PIV. Para esse circuito, a gente tem uma consideração que a gente precisa de avaliar para determinar a tensão máxima de pico. Eu vou desenhar somente parte do circuito, tá bom? Então vamos considerar o seguinte, ó. Tá aqui a bobina de primário do transformador. Então, bobina de primário. Aqui tem uma tensão VCA de entrada, nós não vamos preocupar com ela agora. E eu quero, né, fazer uma análise sobre a tensão de saída do transformador. Então, vamos considerar uma possibilidade, igual a gente avaliou, onde a gente tem somente um dos diodos conduzindo. Por exemplo, vamos considerar que o diodo D2 é uma chave aberta, né? Ou seja, ele está bloqueando. Né? O diodo D1 é uma chave fechada, está conduzindo. Ok? Aqui nós vamos ter a resistência de carga. E a resistência de carga está conectada aqui, ó, no transformador. Só que essa saída aqui do diodo está conectada nesse ponto. Então, veja bem, aqui a gente tem o diodo D1. Aqui nós temos o diodo D2. Aqui em cima, nós vamos ter uma tensão VDC na carga. Tá? Vou escrever aqui RL. RL. Vamos isolar a malha do diodo. Eu quero isolar, então, somente a malha do diodo D2. E vamos analisar somente essa malha. Quando a gente analisa aqui o diodo D2, então, eu não vou nem desenhar o primário do transformador, vou desenhar somente o secundário. Vou redesenhar o circuito desse jeito aqui, para ajudar na nossa análise. Deixa eu trazer mais para cá ainda, para ficar mais fácil. Só mudei o jeito de desenhar o circuito. Observa que eu não estou importando com a parte do circuito do diodo D1. Então, vou deixar ali daquele jeito. Vou até colocar aqui um tracejado. Não me importa. Aqui está o diodo D2. Gente, daqui para cá, ó, tem uma tensão que é a tensão máxima. Ok? Daqui para cá, também teremos uma tensão máxima, que é a tensão VDC, que tem um valor de pico. Ok?
de quanto que vai ser a tensão no diodo D2. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a tensão em cima do diodo D2, quando a gente faz a análise de malhas, vou até fazer assim. Pronto, a tensão do diodo D2 é essa daqui. VD2. Pronto. Isso aí. Se eu somar essa tensão com essa e essa daqui, tem que dar zero, né? Sendo assim, nós temos que, quando o diodo ele estiver em bloqueio, a tensão que vai aparecer em cima dele vai ser igual à tensão máxima, mais, acho que eu vou, para não gerar confusão, eu vou chamar o VDC aqui ó, de VRL. Quem que está produzindo essa tensão em cima de VRL? Não é o diodo D2, é o circuito do diodo D1. Tem uma tensão aqui. Só que essa tensão se soma com a tensão máxima. Né? Então, aqui aparece o VRL. Só que a tensão VRL que aparece é uma tensão VRL de pico, ou seja, máxima. Tá? Dessa forma, a gente pode considerar que a queda de tensão, não, desculpa, a queda de tensão não, a tensão reversa que aparece sobre o diodo D2, ela é igual a 2 vezes a tensão máxima. Ou seja, num circuito retificador, onde a gente usa um transformador com derivação central, a tensão PIV do diodo, na hora de especificar um diodo, PIV tem que ser maior ou igual, não vou nem colocar igual, porque colocar igual é complicado, né? É trabalhar muito sem margem de segurança. Então, PIV tem que ser maior que 2 vezes a tensão máxima do circuito, ou a tensão de pico do circuito. Na hora de especificar o diodo, teria que ser isso daí. Ó. Então, cuidado que nós temos que ter na hora de determinar o diodo para esse tipo de circuito. E é um risco? De fato é um risco, né? Ainda mais quando às vezes você está trabalhando com níveis de tensão um pouco maiores. Mas, por exemplo, se eu estiver usando um transformador de 6 volts de saída, você tem muitos diodos que têm tensões de reversa máxima muito superior a 6 volts, tá bom? Bom, vamos lá. Esse sistema começou a travar agora. Eu dou um comando e 2 horas depois ele responde. Ok. Então vamos fazer um exemplo. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó, exemplo. Determine a tensão e a corrente na carga. Pronto, só isso. E a corrente na carga. Ok. O circuito retificador de onda completa com derivação central. Né? Então vamos desenhar aí o circuito. Eu quero desenhar o circuito e colocar agora umas nomenclaturas que são comuns, mas que eu ainda não falei. Então, o circuito de alimentação de entrada. Tá aí. Vou até usar um símbolo aqui que talvez seja novo, que eu não tenho utilizado ainda. Tá aí, ó, um símbolo de uma tomada, né? 127 volts. Nós vamos aplicar aqui na entrada desse circuito, tá bom? Frequência de 60 Hz também. Ok, transformador, né?
secundário do transformador. Então, nós vamos utilizar aqui um circuito retificador de onda completa. Vamos... Eita. Fechou. Vamos ver se salvou, gente. Vamos lá. Hoje tem que ter paciência. Microsoft hoje não está colaborando, não. Aliás, sabe para ganhar tempo? Acho que eu estou marcando touca aqui. Vamos direto para o simulador. Pronto. Já esse whiteboard aí hoje está com nada, não. Pronto, vamos trazer para cá. Ó. Então vamos lá, vou trazer uma fonte de corrente alternada, tá? Vamos colocar os 127 volts, então, de corrente alternada, ok? Aqui no simulador, eu tenho a possibilidade de colocar transformador. Ó. Ele está aqui, ó, transformers. Né? Então, vou usar um transformador com center tape, está aqui ó, a definição dele, center tape. Né? Em inglês, aí, derivação central. Vou conectar aqui o primário do transformador. Conectar o secundário, o outro lado. Vamos, isso. Ok, conectado o primário. Muito bem. O transformador, vou dar 2 cliques nele aqui, ele quer saber o seguinte, número de voltas do primário e número de voltas do secundário. Ele está dando uma relação de 10:1. Tá? Então, se eu quiser falar assim, ó, o número de voltas do primário é 100 e o número de voltas do secundário é 10. Ele ainda continua com a relação de 10:1. Ou seja, a tensão do secundário será de 10 vezes menor do que a do primário. Então, não vai dar 12 volts exato, vai dar 12,7, né? Mas vamos deixar assim. Então, vou trazer um diodo aqui agora, ó. E outro diodo aqui embaixo. Bom, então o circuito, olha, o lado de cima do transformador do secundário eu conecto no diodo, o lado de baixo no outro diodo, tá bom? Vou conectar esse ponto aqui a esse, ó, conectando os 2 diodos. Vou trazer uma carga agora, um resistor. Vou usar um resistor de 1 kΩ, do valor que está ali mesmo, tá? Conecto aqui. E esse vem aqui, ó. Do jeito que a gente viu o circuito até agora, tá bom? O resistor é de 1 kΩ. Tranquilo até agora, gente? Então, antes da gente avançar, eu vou fazer o seguinte, já que o Microsoft, o whiteboard estava dando trabalho para nós, eu vou fazer uma gambiarrinha aqui. Eu vou copiar esse circuito e vou trazer para cá, para o whiteboard. Pronto, e a gente primeiro calcula, depois a gente simula. Eu vou deixar o circuito lá no ponto. Pronto, vou te apagar aqui, não quero ser com isso também. Pronto. Aí, que maravilha, você viu, eu sofrendo à toa. Tá aí. Então tá aí o circuito, e a gente precisa de calcular corrente e tensão na carga, né? Aí só reforçando, a corrente na carga seria esse valor aqui, ó, né? Aqui nós temos a corrente na carga, IRL, e daqui para cá, ó, a tensão na carga, VDC, que nós vamos calcular aí para esse circuito. Bom, então veja bem, vou colocar uma informação aqui também, né, que eu queria ter colocado antes. Primeiro eu quero usar essa sigla aqui com vocês, né, essa abreviação, trafo.
tanto na elétrica quanto na eletrônica, toda vez que vocês lerem o termo trafo, ele está se referindo a transformador, tá bom? Ele é um transformador, por exemplo, de 12 mais 12. Deixa eu só fazer ver como que ele vai simular aqui a tensão elétrica. Eu vou colocar o terra aqui. Isso. Ok, do jeito que eu imaginei. Tá bom. Então, gente, para facilitar as contas, eu vou voltar isso aqui para 120 volts. Pronto, vai dar certinho. 120 volts. Ok, então vamos voltar lá para o nosso circuito. Né? Vamos fazer os cálculos. Tá aí, ó. Agora eu tenho que copiar de novo. Muito bem. Então, corrente na carga. IRL. Aqui positivo e negativo vai ser a tensão média na carga, VDC. Eu estava falando do transformador. Então, quando a gente lê assim, trafo, transformador, 6 mais 6, né, um trafo de 6 mais 6, significa que daqui para cá, ó, 6 volts, e daqui para cá, 6 volts. Então, tem transformador de 6 mais 6, 9 mais 9, 12 mais 12. Ele está falando, então, de quanto que é a tensão em cada bobina do secundário, em cada metade da bobina do secundário. Obviamente, se a gente medir a tensão daqui para cá, ó, nós temos 12 volts. Então, até, né, fechando o raciocínio, que é um transformador de relação 10:1, ou seja, o número de bobinas do primário, de voltas, né, do primário, é 10 vezes maior do que a do secundário. Tá? Mas vamos apagar isso. Olha, então, daqui agora a gente começa os nossos cálculos, tá? Para a gente calcular a corrente na carga e a tensão média de saída na carga, VDC. VDC. Isso. Bom, vamos lá. Primeiro passo, calcular a tensão máxima, V máxima, que é igual a 2 vezes a tensão eficaz. E a tensão eficaz vai ser de quanto? 6 volts. Ai, meu Deus, escrevi errado aqui de novo, né? 2 vezes a tensão máxima é igual a raiz de 2 vezes a tensão eficaz. Então, vamos lá. Raiz de 2, 1,414, vezes 6 volts. Então, daqui a gente calcula a tensão máxima do circuito. 8,48 volts. Marco, Oi? não é 120 volts, não? Ah, boa, Vinícius. Não, não é pelo seguinte, ó. 120 volts é a entrada do transformador, né? Então, daqui para cá, ó, desenhando. Daqui para cá tem 120 volts. Só que o transformador ele vai reduzir para 12 volts. Ele reduz 12 volts ó, daqui para cá. A função básica do transformador é reduzir a tensão elétrica. Só que como ele é um transformador que o secundário dele está dividido em 2, nós temos 6 volts nessa metade e 6 volts nessa metade. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Bom, então calculamos a tensão máxima, pegamos aqui os 6 volts de metade do transformador, né, do secundário dele,
multiplicamos por raiz de 2 para achar a tensão máxima da onda. Está aqui, a tensão de pico, 8,48 volts. Então, observa, gente, que a tensão máxima ela é menor do que 20 volts. Ou seja, nós precisamos considerar a queda de tensão nos diodos. Sendo assim, a tensão média de saída, ó, VDC, vai ser igual a 2 vezes, abre parênteses, tensão máxima, menos a tensão do diodo, dividido por π. Então, nós temos aqui, olha, 2 vezes tensão máxima, 8,48. Menos a queda de tensão, nós vamos considerar o valor padrão de 0,7 volts. Dividido por π, 3,14. Então, a tensão média de saída do circuito, vamos calcular. R$ 4,96 volts. Essa já é uma resposta. Ok. A outra, ele pediu para calcular a corrente na carga, IRL. IRL é igual à tensão média, VDC, dividido pela carga, de 1 kΩ. Né? Então, 4,96 volts, dividido por RL, 1 kΩ. Então, 4,96 dividido por 1.000, a corrente na carga será de 4,96 miliamperes. Eu vou simular o circuito. É muito provável que os valores eles sejam diferentes, mas é pouca coisa diferente, viu, gente? Por quê? Talvez ele não está considerando a queda de tensão no diodo exatamente 0,7, pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos. Porque, conforme eu falei com vocês, a Multisim, o software, ele é da National Instruments, que é um grande fabricante de semicondutores, e ele busca lá na base de dados deles os valores característicos reais de diodo. E a gente considera 0,7 volts para tudo, mas nem sempre é 0,7. Tem variação, né? Um pouco para mais e um pouco para menos. Ou seja, vamos simular, né? Tá aí, ó. Então, eu vou colocar aqui uma ponta de prova para a gente medir tensão e corrente na carga. Aqui, ó. Então, eu quero medir o valor Peraí. Agora sim, estava clicando errado ali. Ok. Simulamos. Olha lá. Tensão média de saída, 4,7276, 4,73 volts. E a gente, na verdade, calculou 4,96 volts, ou seja, deu uma diferença aí de 0,23 volts, né, do valor calculado para o valor real. Isso é plenamente aceitável, tá? Sem problema. Conforme eu falei com vocês, é a queda de tensão do diodo. Daqui a pouco eu vou medir a queda de tensão do diodo para ver quanto que está dando de fato. E a corrente, então, né, a corrente média, 4,73 miliamperes, a gente achou 4,96.
0,23 miliamperes de diferença na corrente. Quando a gente olha o gráfico aqui, olha, deixa eu sincronizar, a vantagem, né, no laboratório, que no osciloscópio real, ele sai de sincronismo. Lá no laboratório eu explicaria para vocês como é que a gente faria para sincronizar a tela do osciloscópio. Aqui no simulador, ele tenta simular né, bem próximo de real, a gente coloca aqui o trigger em alto, tá? Aí ele já mostra os valores parados na tela. Então, o que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte. Ele está dando duas formas de onda, tá? Sendo que essa forma de onda pontilhada é da corrente, né, que eu coloquei duas pontas de prova. Na verdade, é uma que mede duas grandezas, corrente e tensão. E aqui a tensão elétrica. Tá? Então, observa que é uma forma de onda pulsante. Tá? Circuito aí de corrente contínua de onda completa. Ok? Frequência de 120 Hz, ou seja, o resultado aproximou muito do resultado que a gente estava, né, esperando ali do circuito, tá bom? Ok, então deixa eu deletar esse camarada, vou deletar aqui também o terra, porque agora eu quero mudar o meu referencial de tensão. Eu vou trazer o referencial de tensão terra para cá, ó. E nós vamos medir a tensão aqui, ó. Ou seja, quando eu coloco a ponta de prova aqui e o terra de cá, eu estou medindo a tensão em cima do diodo D1, tá bom? Em cima do diodo D1. E vamos ver quanto que dá esse valor aí. Esqueci de ajustar aqui. A gente tem que dar 2 cliques aqui e tirar valor instantâneo e colocar valor periódico. Aqui ele não vai detectar, a gente vai ter que medir. Deixa eu colocar aqui com... ok. Olha aí, gente, que interessante. Tá vendo que se eu estivesse medindo com multímetro, como é uma tensão alternada, esse diodo, hora ele bloqueia, hora ele conduz, hora ele bloqueia, hora ele conduz. Então ele está dando valor de pico em cima do diodo, tá? O valor é RMS, né, de 8 volts, e o valor médio, 4,72, que vai dar só uma referencial negativa. Como que a gente faz para medir a tensão instantânea em cima do diodo? Lá no laboratório, com prática, a gente mediria com osciloscópio. Então, a ideia é a gente medir essa diferença. Está vendo que aqui é a linha do 0 volts. Aqui é 0 volts. Isso daqui é a tensão que o diodo está bloqueando, é uma tensão negativa. O semicírculo negativo aparece todo em cima do diodo. E essa diferença dessa linha verde para o zero é a queda de tensão em cima do diodo. Então, olha lá de quanto que é o valor, né? Quando a gente olha ali o valor que está na tela, ele está me dando o valor do período, que é 594, ali eu acredito que seja milissegundos, não, ou menos nanosegundos, tá? A base de tempo ali, ó. Mas o que me interessa é o valor depois da vírgula, que está 699,75 volts. Então, tá vendo? A tensão em cima do diodo está variando de acordo com o período, mas ele dá um valor ali de 0,707 volts, a gente tinha considerado 0,7. Então, ou seja, ele vai dar um valor um pouco maior do que a gente imaginava de queda de tensão em cima do diodo, ok? Daí essa diferença, tá? Do resultado simulado do resultado calculado, mas a diferença é insignificante, a gente acaba desprezando. Bom, deixa eu voltar esse circuito para as configurações originais, que eu vou salvar também, para vocês depois acessarem lá e simularem. Então tá aí o circuito, vamos salvar.
circuito de onda, retificador de onda completa 2, retificador, está na descrição, retificador de onda completa, com derivação central. Okay. Muito bem. Deixa eu já compartilhar. Ok, gente, está compartilhado então com vocês. Muito bem. Acho que agora, para concluir toda essa análise de circuitos retificadores, tem algo que a gente precisa de estudar, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui um desenho. Vamos desenhar de novo, melhor. Conforme a gente viu até agora, o circuito retificador ele transforma a corrente alternada em uma corrente contínua pulsante, mas ela não é uma corrente contínua pura, né? Então, sendo assim, existe um recurso que aproxima ainda mais a corrente contínua pulsante de uma corrente contínua pura. É quando a gente coloca capacitor como filtro, né? Bom, qual que é a ideia do capacitor como filtro? Acho que eu vou fazer, vamos inverter tudo. Vamos voltar lá no simulador. Vou abrir esse circuito aqui, ó. É o que a gente acabou de simular, tá? E eu vou fazer uma pequena modificação nesse circuito agora. Eu quero acrescentar um componente aqui. Esse componente é o seguinte, deixa eu ver aqui onde que ele vai estar. Vai ser um capacitor. E eu vou colocar um capacitor, vou chutar, não vou nem calcular. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente calcula o valor desse capacitor, tá bom? Vou colocar um capacitor aqui de 47 micro, que eu sei que é um valor padrão disponível, tá? No mercado, 47 microfarad. Ok. E vou colocar aqui agora a ponta de prova para medir tensão e corrente aqui no circuito. Vamos simular. Vamos ver o que acontece. Vocês lembram que a tensão que a gente calculou foi de 4,96 volts. O simulador deu algo em torno de 4,70 e alguma coisa, uma diferença de 0,23 volts. Nesse modelo aqui agora, o que acontece quando a gente coloca um capacitor nesse circuito? Então vamos analisar ali. Eu vou simular e a gente vai avaliar. Olha que interessante. Primeiro passo, primeiro ponto. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. A tensão média de saída, ela é de 7,3 volts. Olha que interessante, 7,3 volts. E a corrente passou para IAV 7,3 miliamperes. Já mudou alguma coisa, né? A tensão subiu de 4,7 para 7,3 volts, só porque eu acrescentei um capacitor no circuito. Eu quero fazer o seguinte, deixa eu modificar esse circuito mais um pouquinho, tá? Eu acho que eu vou até deletar isso daqui, ó. Eu vou conectar uma chave simples. Essa chave é muito grande. Aqui, ó, insere com o capacitor.
vamos conectar aqui. E aqui, vem para cá. Ótimo, ficou muito bom assim. Vou colocar de novo o terra. Conectar bem aqui. Muito bem. E vamos fazer a análise desse circuito agora, tá? Simulando de novo. Olha só, o capacitor está desligado. Observa que essa chave está aberta, o capacitor está desligado. A tensão elétrica deu, então, de saída 4,72 volts, tá bom? E a corrente 4,72 miliamperes. Vocês podem observar que a tensão de pico a pico, ela deu 7,74 volts. Eu vou fechar essa chave. Olha o que aconteceu. Tensão de pico a pico, 0,96 volts, ou 966 milivolts. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. A tensão de saída subiu para 7,31 volts. Né? E, consequentemente, a corrente de saída subiu também. O que aconteceu com esse circuito, na verdade? Vou abrir a chave e vou colocar aqui a forma de onda. Os valores estavam muito altos aqui. Aleluia, apareceu. Bom, então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Né? Vou colocar o 0 volts ali embaixo, pronto. O 0 ampere lá embaixo também. Ok, muito bem. Olha, tá vendo que até então, um retificador de onda completa, normal. Né? Sem o capacitor está desligado. Agora eu vou ligar o capacitor. Olha que interessante o que aconteceu com a forma de onda de saída. Observa que a parte que está variando gerou uma onda dente de serra. Ok? Mas tudo isso, desse ponto aqui, ó, até aqui embaixo, é tensão contínua, pura. Ou seja, de qual que é o valor da tensão contínua? Vai ser de 0 volts até a média desse pico com esse vale. Então, se a gente traçar uma linha na média aqui, ó, dessa onda senoidal que apareceu lá em cima, né, dessa onda dente de serra, dá 7,3 volts. Oi, pode falar. Mas nesse caso não, né? A própria retificação de onda é tornar a diferença de vale e pico, né? No caso, a tensão de pico, né? Zero. Mas a retificação sem o capacitor, ela não gera a ondulação, ela não zera a ondulação, tanto que ela aparece aqui uma ondulação. Estou desligando o capacitor, tá vendo? Eu tenho uma variação de valor. O retificador, o que ele faz? Ele só não deixa a corrente inverter de polaridade, de sentido. A tensão contínua é quando não existe variação de sentido de circulação da corrente, né, de polaridade. Então, a polaridade é sempre positiva. Porém, existe variação de valor. Se eu ligar... pode falar, Lucas. Mas eu falei assim, mas eu falei já assim, diretamente de uma forma prática, né? Falando no retificador, assim, dentro de uma placa já de fonte, uma placa tal. Aí ele torna 100%, não tem como, né? Mas ele torna a corrente contínua toda bem aproximada de zero, né? É quase zero mesmo, para falar a verdade, bem próxima. Nós estamos estudando o circuito, uma fonte, em etapas. A gente estudou o circuito retificador, agora está vendo o capacitor como filtro. Sim. Depois tem a próxima etapa, que é o regulador de tensão, de Zener. Né? Então, a próxima etapa, ele deixa a linha contínua, retinha. Observa aqui, olha, quando eu ligo o capacitor, tá vendo que ele reduziu a ondulação? Sim. Mas a ondulação ainda existe. Se eu quiser reduzir ainda mais a ondulação, o que eu posso fazer? Eu vou dar um stop aqui na simulação, venho aqui no capacitor
eu vou passar esse capacitor de 47 micro para 470. Eu estou aumentando 10 vezes o valor do capacitor, tá? A capacitância dele. E vou simular o circuito de novo. Então, deixa eu abrir os... vamos lá. Olha o que aconteceu com a ondulação, com o capacitor de 470 microfarad agora. O que aconteceu aqui? Ele quase zerou a crista da onda, mas... olha lá, ó. Igualzinho eu ainda tô não contei a fundo, mas ele vai chegar a zero um ponto? Chega a zero. Se a gente acrescentar mais um componente aqui. Um resistor. Não. Mais meia dúzia de componentes, vamos dizer. Mas essa meia dúzia de componentes, que é um circuito, é baseado no diodo Zener. O diodo Zener, ele vai regular o nível de tensão a eliminar completamente a ondulação. Elimina completamente. Entendi. Mas a gente consegue reduzir a ondulação. O que eu fiz aqui para reduzir a ondulação? Eu aumentei o valor do capacitor, não foi? Olha lá, ó, se eu tirar o capacitor. Quem chamou ele? Eu percebi aí que a tensão RMS aumentou também. O que se dá? Por que ela aumenta quando você aumenta a capacitância? Porque aumenta a tensão média, né? Você reduz a ondulação da onda. Quando você reduz a ondulação, você aumenta a tensão média. Eu vou mostrar isso nos cálculos daqui a pouquinho para vocês. Ô, Martur. Oi. E a fonte chaveada, então, a vantagem dela é assim, que ela tem vários capacitores aí que te dão uma tensão mais filtrada? Não. A fonte chaveada é uma fonte diferenciada. Depois nós vamos falar dela. Mas o que ela inverte tudo? Primeiro retifica, depois chaveia, depois joga no transformador, depois retifica de novo. Tanto que a fonte chaveada usa um transformador que é chamado de transformador toroidal. Não entendi. Igual o capacitor, você colocando ele está com um filtro aí, né? Esse aqui é um transformador toroidal. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Fonte chaveada, diagrama. Vou abrir o primeiro que aparecer aqui. Ó, muitos de vocês falam, mas está muito complexo. Não está, a gente já consegue identificar alguns componentes da fonte. Então, olha, o primeiro circuito que tem aqui é o quê? Uma ponte de diodos, tá vendo? Diodo 1N5406, é um diodo de alta corrente. São 4 diodos conectados em ponte, uma ponte retificadora, um capacitor de filtro de 330 microfarad. Aí ele joga no circuito de chaveamento com um MOSFET, diodo Zener, joga no transformador toroidal. Quando sai a saída do transformador toroidal, ele retifica de novo. Aí ele tem esse diodo com esse Szinho aqui, chamado diodo Schottky. Nós vamos estudar isso lá na eletrônica de potência. Aí essa fonte chaveada é uma fonte de alto rendimento, em maior precisão, né? Mas observa que tem um circuito retificador aqui na entrada da fonte chaveada. Não entendi. Por que retifica duas vezes? Porque você vai precisar de um transformador com menos potência. Você retifica, chaveia com PWM, depois você retifica de novo na saída, porque o transformador ele vai te dar uma corrente alternada de saída, só que ela é retangular, chaveada. Então você retifica de novo para transformar em corrente contínua pura. Então qual que é a vantagem da fonte chaveada? Primeiro que você tem um circuito de controle de PWM e você consegue ter variação de tensão. Ou seja, eu posso programar o circuito para que a tensão de saída vai ser sempre 12 volts. Se você ligar a entrada em 127, tanto que ele fala aqui, ó, a tensão vai variar de quanto? A tensão de entrada? De 92 a 276 volts, tá vendo? Essa fonte chaveada. E a saída vai ser constante em 15 volts. Então, se eu ligar aqui 92 volts, a saída é 15. Se a gente ligar 276, a saída é 15. Por quê? Por causa do circuito de chaveamento da fonte. Por isso que ela chama fonte chaveada. Mas nós vamos entrar nesse mérito agora, não. Fechado? Esse transformador aí, ele é de corrente contínua, esse toroidal? Ele é um transformador. O transformador toroidal, ele consegue te entregar em maior potência com um tamanho mais reduzido. Entendeu? Por isso que ele é usado em fonte chaveada, porque você não precisa de um transformador com núcleo de aço silício, aço doce. O transformador toroidal tem um núcleo de ferrite. Consequentemente, ele consegue transferir maior potência
com tamanho mais reduzido. Daí você ganha em volume, em componente eletrônico menor. Você pegar um carregador de celular, todo carregador de celular, não vou falar todos não, os mais modernos não tem, mas os carregadores solares mais antigos têm um transformador toroidal lá dentro. Então você consegue colocar um transformador de uma potência razoável dentro de um componente, né, de um invólucro menor. Beleza. Beleza? Então, gente, olha aqui, olha, o retificador, então, de onda completa com o capacitor. O capacitor de 470 microfarad, vamos voltar aqui, ó, deixa eu, né, pausar a simulação. Eu vou até tornar a situação ainda mais extrema. Eu vou colocar um capacitor de 22 micro. E vamos simular. E vamos avaliar. 22 micro. E vou ligar o capacitor. Está vendo que a ondulação, ela deu aqui um determinado valor. Ó. Um valor considerável. Está variando de 6 até quase 8 volts de ondulação esse pico. Quase, vamos arredondar de 6 para 8, né? Só para ficar fácil. Nós temos 2 volts de pico a pico. Essa ondulação é chamada de tensão de ondulação de pico a pico. Alguns autores chamam de tensão de Ripple, né? Tensão de Ripple. Aqui está em torno de 2 volts. Vamos pegar o pico dela aqui, 7,65, 6, dá 1,5 volts, 1,65 volts de pico a pico. Então, vou desligar o capacitor, volta aqui a tensão contínua pulsante. Agora eu vou pegar o capacitor e vou passar o capacitor para 100 microfarad. Pronto. Vamos simular de novo. Oi. Se jogar ele aí a uma capacitância muito maior, escala aí de nano, o que acontece? Vamos colocar, eu vou fazer esse exemplo com vocês aqui. Eu vou só analisar aqui, eu já faço exatamente o que você pediu aí. Olha, de quanto que caiu a tensão de ondulação agora? Ela caiu nós temos um pico de 7,88 e aqui 7,6. Então, a ondulação, a tensão de Ripple agora é de 0,2 volts. Ela caiu de 1,65 para 0,2 volts, somente alterando o valor do capacitor. Aí vamos fazer esse teste agora de aumentar ainda mais o valor do capacitor. Eu vou colocar um capacitor padrão que é muito utilizado em fontes com retificadores, que é de 2.200 microfarad. Tá lá, 2.200 micro, que daria 2,2 milifarad. Eu gosto do efeitozinho aqui, então vamos lá. Cadê a ondulação? Tá vendo como é que reduziu a ondulação? Ela tá aqui, ó. Olha lá, ó, eu estou dando zoom na ondulação. Vamos ver para quanto que caiu a ondulação. O pico, 7,71 e o vale, 7,69. A tensão de ondulação agora é de 0,02 volts. Tá vendo? É uma tensão de ondulação baixíssima. Quanto maior o valor do capacitor, menor a tensão de ondulação ou menor a tensão de Ripple, né, chamada de tensão de Ripple, tá? Agora eu quero fazer um outro teste com vocês aqui, mostrar outra coisa. Ao invés de mexer no capacitor, eu vou mexer no resistor. Esse resistor é de 1 kΩ. Eu vou colocar o resistor, então, agora de 100 ohms. Quando a gente reduz o valor da resistência, obviamente a corrente elétrica aumenta. Não é isso? Então, o que vai acontecer com o circuito? Agora vamos simular. Ó, o que aconteceu com a ondulação agora? A ondulação aumentou de novo, tá vendo? Então, o pico 7,7 e o vale 7,5. Aumentou para 0,2. Ela saiu de 0,02 volts para 0,2 volts. Então, veja bem, gente. Aqui a gente matou a charada. E qual que foi a charada do circuito? Da ondulação. A ondulação depende de 2 parâmetros, basicamente, para este circuito. Depende do valor do capacitor. Quanto maior o valor do capacitor, maior o valor, menor o valor da ondulação, ou seja, a tensão ela se aproxima cada vez mais de uma tensão contínua pura, e quanto maior o valor da corrente, maior a ondulação. Então é inversamente proporcional, né? Se a corrente elétrica aumentar, a ondulação aumenta. Se a corrente elétrica diminuir, a ondulação diminui.
Oi, é diretamente proporcional. Chamou aí, Thales? Prejudica alguma coisa se aumentar muito a capacidade no circuito? Não, mas o que prejudica é o seguinte, é o tamanho do capacitor. Né? Quando a gente pega um capacitor de 2.200 micro, ele é um capacitor que ele já começa a ter um tamanho razoável. Né? Aqui não dá para ter uma ordem de grandeza, né? Mas quanto maior o tamanho da capacitância do capacitor, maior o capacitor. Se eu comparar um capacitor de 2.200 micro com um de 100 micro, o de 100 micro ele tem um tamanho menor. Tá? Então, acho que assim, é a única questão. Vamos falar em termos de ondulação, quanto maior o valor do capacitor, melhor. Ok? Beleza. O Arthur, Oi. só uma curiosidade só, você já fez um teste já acionando o motor 220 com fase 127 e fazendo uma fase com capacitor? Cara, já fiz. Isso no passado era muito utilizado, mas isso é uma gambiarra do caramba, sabe? Por quê? Você não gera um sistema trifásico equilibrado. O capacitor ele não vai defasar uma tensão em 120 graus e sincronizado com as outras. Você gera um sistema trifásico manco, né? Você tem duas fases defasadas em 120 graus e a outra vai ser defasada a 80, 70 graus, dependendo do valor do capacitor. Você diminui a vida hoje do motor? Sem dúvida, o motor vai trabalhar em regime de sobrecarga, ele perde torque. Consequentemente, ele vai trabalhar forçado. Entendi. Não, porque eu já vi de curiosidade no YouTube mesmo, eu nunca fiz esse teste. Eu já vi em zona rural, por exemplo, o pessoal compra uma máquina que o motor é trifásico, na zona rural lá você tem a rede que ela é bifásica, o pessoal vai lá e coloca um capacitor numa das fases, o motor gira, toca a máquina, mas toca sem força, né? Uma sobrecarga que tiver na máquina queima o motor. Bacana, bacana. Ok, vamos pausar. Oi, pode falar. Em questão de relação de formato de onda, exemplo, nesse caso aí a gente está lidando com uma onda senoidal, né? Uhum. Numa onda quadrática ou triangular, eu conseguiria fazer a mesma questão, a mesma relação? Consegue sim. Porém, os cálculos mudam completamente. Todas essas fórmulas que a gente está passando aqui para vocês, que eu estou passando no circuito retificador, é para uma onda senoidal. Então, deixa eu projetar aqui de novo. De onde que vem o π? O π vem porque o período da onda senoidal vale 2π. Aí quando faz aquela integral que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Você vem resolvendo a integral, lá no final vai sobrar esse π aí da equação. Se você usa uma onda triangular, você vai ter que aplicar uma nova integral, ou uma onda quadrada vai ter que integrar de novo, e no final a equação vai ser outra. Ou seja, para você calcular a tensão média, não vale mais essas equações. Aqui só vale para a onda senoidal. Entendido? Entendido. Porque eu tenho um purgador, de compressor parafuso, um purgador do secador. Na verdade, ele queimou e eu fui pesquisar sobre. Na verdade, eu fui usar, né? E ele queimou um TPL. E o que acontece? Esse TPL funciona em onda quadrática. Então, se ele não estiver no circuito, no caso, se eu retirar ele do circuito, eu refuncionaria todo o circuito em onda senoidal, porque a rede de alimentação é onda senoidal. Entendi. Cara, assim, tem que avaliar, porque essa situação é mais complexa, né? Pra falar a verdade, preciso de mais detalhes aí do equipamento para a gente até poder te dar uma orientação. Você usou até termo aí que eu não conheço, TPL, por exemplo, né? Que você falou?
Sim, um TPL é um triac, só que o TPL é o nome do triac, né? É um triac, ok. Ele faz como se fosse um relé, né? Ele, na verdade, mantém um curto, né? E a partir do momento que ele capta o sensor, ele abre o curto. E não deixa passar a corrente para frente. No caso, é um sensor, um heat switch. E ele funciona, pelo que eu vi na datasheet dele, ele funciona em onda quadrática. Cara, não, aqui, ó, isso é onda quadrática, não. Isso aí é senoidal, só que é uma senoidal com valor ceifado, tá? Isso aí, na verdade, o triac, o que ele faz é ceifar parte do semiciclo da onda. Tá. Então, ele corta parte do semiciclo. Assim, de uma forma mais resumida, a gente está no finalzinho da aula, só para... O que o triac faz? Você tem uma tensão senoidal. Se você disparar o triac nesse momento aqui, ó, ele só vai deixar passar para a forma de onda, para a carga, esse valor aqui colorido, ó, achurado. O restante ele bloqueia. Então não é ele é quadrático, é uma tensão senoidal, mas é parcial. Ele bloqueia o restante. Aí a forma de onda na carga ficaria assim. Ok? Mas é parte de uma senoide. Entendi. Não, é porque na datasheet dele fala que é todo quadrático, né? Não, aí é o seguinte, no datasheet do triac, ele tem valores que é chamado de valor médio quadrático. Então ele tem um valor de corrente que é chamado de IF e IRMS, que é a raiz. Aqui a gente está falando do valor RMS, né? São dois valores de corrente que ele dá, por exemplo. Esse aqui pode ser 12 amperes, esse daqui 7 amperes. Se você trabalhar em corrente contínua, né, 12 amperes, corrente alternada, 7 amperes. Entendi. Ok? Mas aí não tem nada a ver com o funcionamento da máquina. Entendi, não. É só porque eu queria ligar direto, sem o triac. Tá bom. Aí eu tava com medo desse funcionamento. Inclusive, não liguei. Não é recomendável. Se o componente está lá, ele tem uma razão de estar lá. É provável que seja segurança. Não é? Ô, Martor. Oi. E o transformador elevador, o que eu consigo... Você consegue elevar ele? Exemplo, se ele alimentar ele com 440, para você levar uma tensão maior de saída dele. O céu é o limite, depende do projeto do transformador. Você tem usinas, redes de transmissão de energia, por exemplo, quando sai do gerador de Furnas, lá, se não me engano, sai 460 volts, eu estive lá visitando, o cara falou, ele eleva para 175 mil volts. Transmite em 175 kV, depois reduz para 13.600. Então depende do projeto do transformador, sabe? Bacana. Ok? Ok, obrigado. Nada. Ô, gente, então olha só, depois eu vou organizar esse material aqui, eu vou editar direitinho e mando para vocês. Só para a gente encerrar a aula, então, quando a gente pega um capacitor como um filtro, né, instalado em um circuito retificador, ele gera uma forma de onda, que é isso daqui, ó. Aliás, eu vou fazer um desenho rapidamente para a gente encerrar a aula. Né? Se fosse sem o capacitor, a forma de onda de saída seria algo, né, de uma tensão pulsante de onda completa, que seria isso daqui, ó. Ok? O capacitor, o que ele faz? Né? O capacitor, aqui, ó, ele vem carregando. Você ligou o circuito, ele vem carregando. A hora que a tensão cai, o capacitor começa a segurar a tensão. Só que ele começa a descarregar na carga. Aí chega aqui, ele volta a carregar. Aí depois ele começa a descarregar de novo. Aí ele volta a carregar. Então, quem provoca a descarga do capacitor, aqui ele está carregando e aqui ele está descarregando. Quem descarrega o capacitor é a resistência de carga. Então, por isso que quando a gente olha, igual a gente olhou lá no simulador, a forma de onda de saída do circuito retificador, ele dá uma forma de onda assim, ó. O capacitor carrega, depois descarrega, depois carrega, depois descarrega. Essa quantidade de descarga que o capacitor gera depende do valor da corrente de carga. Quanto maior a corrente de carga, maior a descarga do capacitor, consequentemente, maior a ondulação. Essa ondulação, então, ela tem dois nomes. É chamada de tensão de ondulação de pico a pico, ou alguns autores chamam de tensão de Ripple, com dois P's, L e E. Tensão de Ripple, tá? É a mesma coisa, né?
E essa tensão de ripple, ou tensão de ondulação de pico a pico, a gente consegue calcular, na verdade, porque a tensão de ondulação de pico a pico, eu gosto de escrever assim, a tensão de ondulação de pico a pico, ela depende da corrente, tá? Quanto maior a corrente, maior a ondulação, e é ruim. O ideal é quanto menor a ondulação, melhor. Depende do capacitor, quanto maior o capacitor, menor a ondulação, é inversamente proporcional. E a frequência da rede, do circuito retificador. Quanto maior a frequência, menor a ondulação, e isso é bom. Por exemplo, no circuito retificador de meia onda, a gente viu que a frequência é de 60 Hz. No retificador de onda completa, a frequência é 120 Hz. Então, um retificador de onda completa, ele tem uma tensão de ondulação de pico a pico menor do que de onda completa. O circuito retificador trifásico, que vocês vão estudar lá na eletrônica de potência, ele tem uma ondulação menor ainda. Então, quanto maior a frequência, menor a ondulação. Maior o capacitor, menor a ondulação. E quanto maior é o valor da corrente elétrica, maior a ondulação. Então, a tensão de ondulação a gente consegue calcular por essa fórmulazinha aqui. A gente entra com o valor do capacitor em microfarad, a frequência em hertz e a corrente em amperes. E a gente sai com a tensão de ondulação em volts. Ok? Dúvidas, gente?